vamos falar no dia de hoje sobre o segundo livro, porque eu acredito que todos já tenham lido O Nosso Lar. Então, nós vamos falar hoje sobre os mensageiros e também é um grande aprendizado para todos nós. E eu acredito que o correto seríamos também depois lermos a continuidade de todos os livros para melhorar o nosso aprendizado. O livro Os Mensageiros, o autor é o André Luiz, que foi um médico aqui no Rio de Janeiro, e é psicografado por Francisco Cândido Xavier. E o seu conteúdo doutrinário é o quê? Que ele nos alerta aos médios enquanto estamos aqui, para nos preparar ao regresso do plano espiritual. E ele nos relata também, dentro dessa introdução, dentro do livro Os Mensageiros, para que nós tomemos cuidado, porque o nosso retorno no plano espiritual, às vezes, nem sempre se torna esclarecedores. Então ele pede, nessa situação, que sejamos. Nossa, calma aí, gente, deu um branco. Então, nesse livro, Nos Mensageiros, ele nos relata uma semana de trabalho espiritual aqui no plano terrestre. E que muitos também não conseguiram concluir os seus trabalhos. Então, é um alerta para todos nós, para o nosso retorno também no plano espiritual. Ok? E no capítulo 1, sobre a renovação, o que André Luiz nos fala? A renovação de André Luiz é o quê? Quando ele se vê perdido diante dos laços inferiores que ele teve na Terra. Então ele começa a sua renovação. Por quê? Porque ele era muito apegado. Então é o nosso apego também que ele nos mostra. O apego aos bens materiais, o bem do corpo físico, ao amor exagerado diante dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Então quando ele perde tudo isso, ele começa a fazer a sua renovação. E é a renovação espiritual. A sua renovação de sentimentos. A renovação mental. Então é dessa forma que é a renovação dele. É o outro lado. É quando ele perde o apego de tudo que é material, que é terrestre, e ele começa a perceber o amor. Surge dentro dele um amor incondicional. Então é dessa forma que ele começa a fazer a sua renovação. Ele começa a encher um cálice que estava vazio e que ele não entendia. Então é a partir daí que ele começa a perceber a sua renovação. A diferença desses laços que ele começa a cortar e a fazer a sua mudança espiritual. E aí, ele tem a sua amiga, a Narcisa, que também o instrui, porque ela é a única que consegue vê-lo como ele realmente é. É a única que percebe e vê ele com todos os seus sentimentos. Então Narcisa chama ele e conversa e pede para ele que quando ele estiver com os seus pensamentos um pouco inferiorizados, que ele se apegue, ele mentalize o Evangelho de Jesus, para que ele possa passar pelos sentimentos que afetam aí no seu coração. E isso também é um ensinamento para todos nós, diante das nossas dificuldades. E aí Narcisa sugere a ele que ele faça novos cursos, porque ele indo a realizar cursos, ele possa trabalhar
que possam conhecer novos caminhos, que possam se fortalecer diante de tudo isso. E no segundo capítulo, André vai conhecer Aniceto. E quem é e o que ele faz? André Luiz vai até Tobias, que é um enfermeiro, que é um amigo dele. E aí ele chega em Tobias e relata os seus projetos, o que ele pretende fazer. Então Tobias, ele se prontifica a ajudá-lo e vai com ele conhecer o Aniceto. Apresenta a ele Aniceto, que é um benfeitor espiritual. E aí Aniceto mostra para ele quais são os trabalhos que é apresentado, quais são os cursos que tem dentro do Ministério da Comunicação. E quais são esses cursos e como serão trabalhados. Né? E aí André Luiz, ele percebe que com essa diferença que ele começa a ter dentro dele, ele vai vendo que as coisas, o caminhar dele vai se tornando mais leve. Ele começa a ficar mais agraciado com as amizades. Ele começa a perceber que com o trabalho, com o seu esforço, as coisas vão fluindo de uma forma melhor. E aí ele fica agradecido por essa oportunidade. Ele fica agradecido por esses amigos e esses colaboradores que estão com ele nessa nova jornada. Então, Aniceto apresenta para ele e explica que o trabalho do departamento é sobre a preparação dos colaboradores que virão à Terra. E como é esse trabalho, né? E aí todos juntos começam a aprender também, mesmo diante das suas dificuldades. E ele descobre essa felicidade de servir. Então ele passa a agradecer diante dessa nova caminhada. No centro de mensageiros, chegando no centro, ele fica muito deslumbrado diante da beleza, né? Diante dos lugares, dos jardins, das universidades. E ele percebe o perfume das flores, a diferenciação das coisas que existe lá, que não tem aqui também. Então, lá nesse centro de mensageiros, ele percebe que é o lugar, lá é o lugar onde está localizado o serviço de correios, onde o SEI prepara essas entidades que se transformam em cartas vivas de socorro, em auxílio àqueles que sofrem, tanto no umbral, como na terra, como na costa terrestre, como nas trevas. E o que ele nos diz? E lá também eles preparam emissários invisíveis, preparam aprendizes, que também virão reencarnados na terra. Preparam os médiuns, os doutrinadores, que aos poucos eles vão retornando desses trabalhos e que nem sempre esses trabalhadores, quando eles voltam, eles conseguem concluir esses trabalhos. Já? Nossa! Vai, continua. Ai, caramba! O caso Vicente. E ele conhece Vicente. Vicente é um médico como ele aqui na Terra, que também foi. E eles se afinizam pelos laços espirituais. Então, os dois têm essa afinidade muito rápida. E aí o que eles fazem? Vicente conversa com o André Luiz e pergunta a ele sobre sua vida terrestre. E aí ele relata como foi a vida. E ele começa a falar dos seus dissabores, quando a sua mulher se casa depois do desencarne dele, né? Depois de sua morte. E aí Vicente lhe diz, você era feliz? E ele diz, como assim? E aí Vicente relata que ele foi
casado, foi feliz, tinha uma vida muito estável com sua esposa, mas sua esposa teve um caso com seu irmão e os dois tramaram a sua morte. E aí André pergunta a ele, e a justiça? Aí Vicente, como é um homem muito bom e sensato, ele lhe diz, primeiro as sementes e depois os frutos. Porque Vicente descobre que ele foi assassinado em trama com a mulher e seu irmão, depois do seu desencarne. Mas nem por isso ele se sente revoltado, muito pelo contrário. Ele é uma pessoa bondosa, uma pessoa calma, uma pessoa que aprendeu a perdoar. E ouvindo as instruções. Ouvindo as instruções é Telésforo, que vai explicar aos grupos como que será a viagem e o porquê a necessidade de trabalhadores na Terra. Aí nesse encontro tem os encarnados e os desencarnados. E são nós também, às vezes, quando dormimos, fazemos os nossos encontros do lado de lá. E aí ele explica que eles precisam muito de trabalhadores, mas muito mais de servidores fiéis. Né? Que nós precisamos do quê? Que a luz divina, que a luz do Mestre, se faça presente nas consciências, no nosso despertar. Porque nós precisamos muito de trabalhadores para atender a demanda das pessoas que sofrem na Terra. Porque há muitos dissabores na Terra. E além de tudo, ele cita também os grandes conflitos entre as religiões, que também é um empecilho entre isso. E que Jesus nos pede é que a luz divina se faça presente diante da humanidade. Então são esses trabalhos que eles têm que vir e têm que nos orientar. E eu passo a palavra para o Oswaldo.